Bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois de alguns dias com a garganta bastante comprometida e em repouso na quarta-feira, estamos voltando. Quero agradecer já de antemão você que esteve orando por nós. Fizemos mais uma vez o teste para a Covid, graças a Deus deu negativo. Seguimos firme e servindo ao Rei. Querido, nossa aula de hoje, a lição nos chama a meditar em uma igreja para todos. A revista está aí na tela, Práticas Bíblicas. E o texto que o autor vai trabalhar nessa lição é o capítulo 22 do Evangelho segundo Mateus, versículos de 1 a 14. Nós sabemos que o texto engloba uma parábola dirigida por Jesus aos chefes do povo judeu, e Jesus vai comparar o reino dos céus a uma grande festa promovida por um rei em alusão à comemoração das bodas do seu filho. Essa parábola é mais uma das formas didáticas de Jesus avisar que a precedência no reino, que seria da nação de Israel, estava sendo tirada e dada aos outros povos, aos gentios. E o autor dividiu essa parábola em 3 estações, e a primeira estação que ele nomeou foi a estação 1, direita à recusa. Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 7. Vamos fazer a leitura. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizer aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. O autor deixa claro que o fato de Jesus aplicar essas alusões às festas é porque no contexto, em Mateus escrito para os judeus, no contexto do judaísmo, as festas simbolizam e representam um grande momento de alegria. E nessa festa, Jesus desloca o foco dos nubentes, que é a grande atração de um casamento, o noivo e a noiva. Mas Jesus está deslocando esse foco na visão do autor e transferindo para os convidados, frisando ali não só a questão da honra de receber o convite do rei, mas também de se alegrar com o soberano rei, aceitando o convite na íntegra. E daqui a pouco nós veremos como que esse convite é apresentado nessa forma integral. O que fica claro é que nos versos 3 e 4 do texto que acabamos de ler, do capítulo 22 de Mateus, é que o rei, no papel aqui é o Senhor, ele fez o convite com insistência. Ele mandou primeiro, o pessoal não entendeu, ele mandou outra vez. E aí o verso 5 nos diz que a resposta não foi agradável. O texto diz: eles, porém, não fazendo caso, leia-se, desprezando o convite. Foram um para o seu campo e outro para o seu negócio.
E se não bastasse o desprezo, o verso 6 ainda vai nos mostrar uma atitude ainda pior. O verso 6 diz assim: e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E aí é apresentada um juízo sinistro. O rei, indignado, ordena a destruição dos homicidas e o incêndio da cidade. Isso significa aniquilação. O autor, então, nos faz pensar o seguinte: Jesus estava contando essa parábola e estava dirigindo essa parábola a quem? Quem é que Jesus está falando? E aí, ele nos chama a uma leitura de Isaías capítulo 55. Ele vai trabalhar até o verso 13, mas nós vamos ler só até o verso 6, verso 1 ao 6. Isaías 55, de 1 a 6. A todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz. Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece, e uma nação que nunca o conheceu virá correndo para junto de você por causa do Senhor, seu Deus, e do Santo de Israel, porque este o glorificou. Busquem o Senhor, enquanto ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto ele está perto. O que Jesus está ensinando lá em Mateus capítulo 22 é a respeito de convites e mais convites que Deus vem fazendo ao longo da história àquele povo. Séculos após séculos, a nação de Israel vinha recebendo convites, e aqui o profeta Isaías vai falando de convites de abundância, de aliança, de arrependimento, de se alegrar no perdão, como é o caso aí dos versos de 6 a 7, para usufruir de algo e de uma sensação, de um experimento muito mais sublime do que a sensação carnal, está nos versos de 8 a 9, e ele fecha esse capítulo 55 nos versos de 10 a 13, quando ele apresenta uma grande celebração, que é essa festa que Jesus está esboçando nessa parábola das bodas desse jovem em que o rei convida. O convite feito pelo profeta Oséias é ainda mais claro. Oséias capítulo 6, versos de 1 a 3. Venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer a sua vinda é certa, ele descerá sobre nós como chuva fora de época que rega a terra. Já viu muita gente tomar esse versículo como se fosse para ele. Esse versículo está falando de Jesus. O Senhor é que vai ser despedaçado pelas nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós vamos ser sarados. Então ele vai nos curar das nossas feridas. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ele, ao 3º dia, ressuscitará. Mas não é o objeto em questão. Aqui fica claro o convite que o profeta está dizendo. O profeta está falando desse grande convite. Mas, ao mesmo tempo, Jesus está deixando claro
que aqueles homens que não quiseram o convite, uns desprezaram, e os que maltrataram os portadores do convite, ele está mostrando isso aqui, já fizeram isso com João Batista, porque ele veio trazer o convite, eles o prenderam, degolaram, arrancaram sua cabeça, e agora estão fazendo a mesma coisa com Jesus, o dono da festa, convidando o seu casamento. Essa visão e essa perspectiva teológica desse desprezo pelo convite, ele é bem tratado e indicado lá na carta aos Hebreus, que é uma carta escrita aos judeus convertidos, no capítulo 11, nos versos de 35 a 37, nos dá uma ideia da lista e das condições de maus tratos. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, não se vendendo, vamos dizer assim, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelha e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. Então aqui, quando Jesus está dizendo o que fizeram com aqueles que eram portadores do convite e esses maus tratos, ele vem mostrando isso aqui. Os profetas já trouxeram os convites e aqui nos são apresentados cada um e como eles foram recebidos. Então o que Jesus está dizendo é isso aí. Primeiro, os convites ao longo da história, quem não desprezou e deu pouca importância, fez pior. E aí o autor nos chama para uma segunda linha de pensamento, para um segundo contexto que ele chama do convite estendido. E agora já são os versos de 8 a 10. De Mateus 22, é claro. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. Quando Jesus usa esse termo de Mateus 22, ele diz: e depois as bodas no caminho, essa ordem imperativa do rei para buscar os convidados que se encontrassem pelo caminho, isso nos aponta e isso nos indica o que vai acontecer lá em Mateus 28, 19. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Então os apóstolos foram chamados para convidar para a festa. E nós fomos alcançados por esse convite. E nós devemos ser as pessoas que convidam as pessoas para a grande festa, porque nós fomos alcançados por esse convite. Nós somos o povo que Jesus mandou buscar pelas estradas, pelas vilas, pelos lugares para trazer para a grande festa. E Apocalipse 19, 7 diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. Duas coisas: as bodas estão acontecendo e já estão prestes a acontecer, e a noiva está pronta. A noiva estando pronta, isso é um papel que é intensificado, porque o convite foi estendido do Oriente ao Ocidente. Lucas capítulo 13, verso 29 diz assim: e virão do Oriente e do Ocidente e do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Todos os povos que aceitaram o convite, eles tomam essa decisão. O apóstolo Paulo, ele faz menção do comportamento dos judeus, de como Israel respondeu a esse convite. Atos capítulo 28, de 27 a 28, especificamente mais direcionado a Roma, ele diz: porquanto o coração desse povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente,
fecharam os olhos para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem com o coração entenda e se converta e eu os cure. Seja-vos, pois, notório que essa salvação de Deus é enviada aos gentios e eles a ouvirão. Ele menciona o profeta, ele menciona Jesus também falando disso, e agora ele lança isso em rosto deles e diz claramente para eles que a precedência que eles tinham, que eles desprezaram, que eles perseguiram, que eles maltrataram quem os convidou, isso está sendo oferecido aos outros, isso está sendo estendido, e é essa a razão do autor trabalhar essa questão do convite estendido, ou seja, servos saíram e convidaram não mais uma tribo, não mais uma etnia só, mas todos os povos. E esses povos é a igreja cristã de hoje. O terceiro momento em que o autor divide a passagem é quando ele fala que há uma necessidade de preparo para essas bodas, para o convite. Mateus capítulo 22, versos de 11 a 14, nos diz assim então a palavra do Senhor. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então o que Jesus está nos ensinando e o que ele agora está falando a respeito da grande festa das bodas? Primeira coisa que o autor nos chama da revista é que nós precisamos entender a alegoria da festa que está sendo apresentada. E para isso eu preciso de trabalhar um pequeno detalhe com você nessa manhã. Que detalhe é esse? O autor diz assim, a festa apresentada nos moldes em que Jesus está abordando a passagem, ela era acompanhada do convite e de uma veste também que era enviada para a grande festa, como alguns ainda fazem, não são todos, né? Pede que os padrinhos sejam todos iguais, por exemplo, no casamento, e dependendo das condições dos noivos, eles providenciam as roupas dos padrinhos, mas a grande maioria hoje escolhe o padrinho e dá só a diretriz da roupa, né? E eles têm que providenciar a roupa. Mas a ideia é essa. A ideia é uma festa organizada, uma festa com um visual impactante, uma festa com uma harmonia e uma combinação devidamente almejada e planejada. E aí o autor então nos diz que é essa decepção do rei quando ele encontra alguém na festa que, primeiro, existe a turma que não quis receber o convite, desprezou. Depois existe a turma que não só não quis o convite, como perseguiu e matou quem convidou. E aqui esse homem figura e representa o que foi para a festa contrariada. Eu vou, mas eu vou da minha maneira. E ele não vestiu as roupas que lhe foram enviadas. E aí o rei vai passar e vai perceber. E vai dizer: cadê as vestes que foi mandada? Cadê as roupas nupciais que foram pedidas para vestir? Por isso que o texto diz, ele emudeceu. Ele não tinha resposta. Porque tão quanto desonrar o convite, perseguir, desprezar o convite, era comparecer à festa diferente da forma que lhe fora sugerido e convidado para estar naquele casamento. Isso explica então a indignação do rei nos versos de 11 a 13. E aí Jesus transfere o horror do juízo aplicado para esse com o horror do que o judeu entendia do que era o Hades. Pranto e ranger de dentes. Lembre-se que os que mataram, os que foram fazer convites, eles foram mortos e a cidade foi incendiada.
Mas aqui não. Ao que se atreveu a entrar na festa e achar que a festa tinha que ser da maneira que ele pensava e não da maneira que ele fora convidado, ele não só foi colocado para fora, mas ele foi lançado numa prisão onde ele sofreria pranto e ranger de dentes. E aí Jesus encerra o pensamento dizendo: porque muitos são os chamados, mas poucos escolhidos. Os escolhidos não é a dedo. A palavra no original aqui de Mateus para escolhido é selecionado mediante análise. Por isso que o rei passou em vistoria e encontrou alguém sem as vestes. É o ato de balançar a peneira com o trigo e a palha. Quando joga para cima, o peneirador sopra, a palha leve vai embora, cai só o grão na peneira. Então Jesus está dizendo, muitos são os escolhidos, o punhado que se põe na peneira é muito grande. Mas na hora que os requisitos da peneiração são aplicados, só os escolhidos, só os que são aprovados ficam na peneira. E é isso que Jesus está mostrando. Então o ensino aqui é que todos que aceitaram o convite do rei devem estar vestidos da maneira que o rei os convidou. E se está falando de reino e de salvação, são as vestes da salvação. E onde está escrito isso na Bíblia? Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação. Cobriu-me com um manto de justiça, como um noivo se adorna com um turbante sacerdotal e como a noiva que se enfeita com suas joias. Então veja aqui, havia um traje para o noivo, havia um traje para a noiva e os convidados se alegravam dessa forma. Então, não portando essa veste e atrevendo-se a estar nessa festa, Jesus está mostrando que eles serão expulsos. Há uma veste da salvação. Apocalipse capítulo 19, 7 e 8 nos fala disso. Alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva dele já se preparou. A noiva está vestida. Agora veja aqui. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. A ela foi enviada a roupa. A ela foi mandada a roupa que é para ela vestir, como o rei fizera com aqueles convidados da parada. Olha aqui, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. A roupa foi dada. A condição de vestir igual o rei precisa de que eu e você esteja na festa foi dada. E que condição foi essa? Como se veste de linho fino? Como se veste desse linho finíssimo, resplandecente e puro? Como nós cantamos no hino 123. Eis nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos perante o seu rei hoje estão. No caso, o hino diz, perante o seu Deus. Então é isso aqui, querido, nós precisamos entender. É muito gostoso, desculpem, é muito gostoso dizer, somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós mesmos, isso é dom de Deus, isso é um presente de Deus. Agora olha o que diz então o texto na sua íntegra. Efésios, capítulo 2, de 8 a 11. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Mas de obras, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Então veja o que o escritor aos Efésios está dizendo, Paulo. Olha, lembre de uma coisa, vocês não faziam parte da festa. Os que faziam parte da festa diziam que vocês não tinham nem pedigree para estar na festa. Mas mesmo não tendo um pedigree, mesmo não fazendo parte da linhagem real, vamos assim dizer, vocês foram convidados para a festa. E essas boas obras, elas não salvam, mas elas refletem a nossa salvação. É assim que nós mostramos que aceitamos os trajes compatíveis com o convite que nos foi feito para a festa. Com muita tristeza, ainda hoje eu li um jornal de uma cantora
gospel, que nós inclusive já cantamos cânticos que ela gravou na igreja, e ela deu uma entrevista naquela grande emissora que faz oposição ao evangelho, e ela dizia, e o entrevistador perguntando por que ela estava abandonando o gospel e adentrando-se no popular, ela disse: porque eu sou crente, mas sou gente, eu tenho direito. É isso aqui que está acontecendo, querido. Pessoas que querem fazer parte da festa com a roupa errada. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós não fomos escolhidos por mérito, muito pelo contrário. Foi a misericórdia de Deus que nos encontrou nas esquinas, nas encruzilhadas, nos caminhos, nos becos, nas vielas. Mas a regra da parábola permanece. Não há desculpa para a recusa. Estava trabalhando, me ocupei do meu serviço. Não há justificativa para a violência empregada para o convite que foi feito. Não há justificativa para querer estar na festa da minha maneira e não da maneira que a festa acontece. O convite é para todos, mas não é do jeito que todo mundo pensa que pode ser. Há uma proposta errada de inclusão de evangelho que eu não considero nem inclusão, porque ela acaricia o pecado sob a alegação de não julgar e de não fazer acepção de pessoas. Jesus andou com prostitutas e não se prostituiu. Jesus andou no meio de endemoniados e os demônios não tiveram nenhuma chance contra ele. Jesus andou no meio de pobres, de pecadores, de beberrões. O que Jesus fez não foi organizar uma igreja dentro dos vícios que eles praticavam, dos pecados que eles viviam, como uma igreja separada para eles. O que Jesus fez foi apresentar uma novidade de vida. Foi convidá-los para uma festa, que é a salvação, e a vestir essa roupa. E assim eles se tornaram heróis da fé. Assim eles participaram do grande banquete. Eu convido você nessa manhã a pensar um pouco. Você aceitou o convite? Como você está vestido? Você rejeitou o convite, respondeu até com violência para o convite? Aceite o convite nessa manhã. As bodas do Cordeiro estão prontas e a noiva precisa estar pronta para esse casamento. Amém? A igreja é para todos, mas não é da maneira que todos querem. É da maneira como o rei programou a festa. Vamos orar? Deus, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado pela tua palavra. Continua conosco durante todo esse dia. Nos abençoa nos restantes dos trabalhos desse domingo. Que a obra do Senhor se expanda e que o reino do Senhor seja proclamado em toda a face da terra. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Que Deus te abençoe. Nos encontramos logo mais nos cultos. Em nome de Jesus.